Seguimos falando de política porque a expectativa, de que seja apresentado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um plano de trabalho para a tramitação do primeiro projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a segunda fase da reforma, que vai incidir sobre a renda, deve ser enviada ao Congresso Nacional apenas em 2025. E para entender as implicações disso para o agronegócio, eu converso agora com o advogado tributarista, o Eduardo Berbegier. Tudo bem, Eduardo? Bom recebê-lo aqui mais uma vez no Mercado e Companhia. Tudo bom, Priscila? Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, falando com você e com os ouvintes do Mercado e Companhia. Agora, me fala uma coisa, quais os aspectos da reforma tributária você acredita que precisam de mais atenção ou revisão por parte do Legislativo, especialmente no que se refere ao impacto sobre os pequenos e médios produtores? São muitos. Na verdade, o governo retirou a urgência da votação no Senado. Havia uma urgência, então teria que ser votado em 45 dias. Isso venceu no dia 23 de setembro e trancaria a pauta do Senado. Nem a sabatina do Galípolo, do presidente do Banco Central, do futuro presidente, poderia ter ocorrido. Para os espectadores terem uma ideia, são 1.296 emendas até agora. Emendas são alterações no texto que os senadores estão propondo do texto votado pela Câmara. Então, são inúmeras alterações. Nós entendemos que o texto da Câmara onera, até agora, não é bom para o agronegócio. O agronegócio tem uma situação muito privilegiada hoje em termos de tributação. Nós temos muitas isenções, muitos incentivos. Por quê? Porque o agronegócio trabalha com alimentação. Então, como nós estamos tratando de uma reforma sobre o consumo, um dos princípios que norteiam os tributos sobre o consumo é o da essencialidade. Então, quanto mais necessário um bem, um produto, menos ele deve pagar de tributos. Então, como nós estamos tratando de alimentos, menor deve ser a carga tributária. Então, hoje nós temos uma carga em torno de 4% dos tributos de consumo dos produtos do agronegócio. Na reforma tributária, se tivermos uma alíquota de 26%, que era a proposta anteriormente no IVA, o IVA são os dois tributos, CBS e IBS, que vão compor a reforma tributária, como nós vamos ter uma redução de 60%, da alíquota proposta de 26%, ficaria em 10,65%. É uma redução, um aumento muito grande. O governo já está falando em aumentar para 28% essa alíquota em virtude de algumas alterações no texto. Uma delas é a inclusão da carne na cesta básica, o que é uma vergonha. Não tem porquê a inclusão da carne na cesta básica, que já tem uma situação hoje privilegiada, gerar todo esse aumento nesses dois tributos no IVA. Eles estão propondo 28%. Pioraria ainda mais a situação do agronegócio, que iria por uma alíquota média de 11,2%. Então, tem uma série de pontos de atenção. Além da alíquota alta, a confusão na situação tributária, não tem uma definição de como vai ser esse abatimento das operações anteriores, a neutralidade tributária. Para os produtores, para os pequenos produtores, até 3,6 milhões, existe um tratamento diferenciado, vai ser um regime diferente, vai ser uma isenção, mas os produtores, no nosso entendimento, vão ter que aderir ao regime de empresarial, microprodutores, porque eles terão um crédito presumido. Então, o produtor que trabalhar como pessoa física não vai ser interessante para as empresas adquirirem produtos do produtor pessoa física, porque elas não vão ter este crédito presumido. Então, vai ficar mais caro para o empresário, para o agroindustrial ou para o produtor pessoa jurídica adquirir produtos de produtores pessoa física. Vai ser interessante que os produtores entrem no regime pessoa jurídica, mesmo os até 3,6 milhões, para que tenham esse crédito presumido, para que se torne interessante de que os produtores maiores negociem com os produtores pequenos. Então, tem uma série de desdobramentos, a reforma está muito confusa, tem uma série de pontos ainda não esclarecidos, o chamado split payment. O que é o split payment? Eles falam em neutralidade tributária. Então, tudo que você
na operação anterior vai ter que ser abatido para ter a neutralidade. Isso não está disciplinado ainda. Como vai funcionar? Isso não tem regra. Certo. Então, como falando em aprovação da reforma sem essa regra. Agora, Eduardo, você acha que essa retirada da urgência pode facilitar um diálogo mais construtivo sobre essas questões, sim ou não? Sim, entendo que foi absolutamente necessária. Não tinha condições de aprovar a reforma tributária até o final do ano, com todas essas dúvidas em aberto. Acho que isso foi uma medida sensata do governo federal e do Senado. É o mínimo que eles deveriam fazer, seria essa retirada de urgência, porque, imagina, 1.296 emendas, claro que a maioria dessas não tem como serem discutidas, são Sim. algumas, né, tratadas, mas existem muitos pontos de interrogação que têm que ser tratados, não tem como fazer isso até o final do ano. Tá certo, Eduardo. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Excelente tarde e até uma próxima. Até. Muito obrigado pelo espaço.